Olá, meu nome é Cristina Curati, eu sou professora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a aplicação do diagnóstico óptico na odontologia, principalmente na área de câncer de boca. O câncer de boca é o 6º tipo em termos de incidência mundial. E a grande motivação aqui é que a discriminação das lesões iniciais não é tão simples, principalmente quando a gente vai observar que as lesões benignas, que são muito mais frequentes, podem ter uma semelhança muito grande dos estágios iniciais desse câncer. E a grande dificuldade que a gente tem é, em termos de tratamento, que as lesões, quando são diagnosticadas em estágios mais avançados, tanto a morbidade como a taxa de mortalidade são ainda muito altas. Então, para a gente ter uma grande melhora no tratamento desses pacientes oncológicos, o diagnóstico em estágio inicial é um dos fatores que vão ter maiores resultados em termos desses pacientes. Quando a gente fala em termos de diagnóstico, é claro que todos os procedimentos devem ser seguidos. Tanto a anamnese, que é a conversa com o paciente, o histórico, definição do histórico daquela lesão. Aí o profissional vai passar ao exame clínico, onde ele vai fazer uma avaliação visual, a palpação dessa lesão e, dependendo das características clínicas dessa lesão, caso necessário, será realizada uma biópsia, que a gente fala, que é a remoção de uma amostra dessa lesão para avaliação histopatológica. Então, todos esses procedimentos devem ser seguidos e a ideia aqui é a gente verificar se, fazendo uma avaliação, utilizando técnicas ópticas, e aqui a gente vai estar comentando com relação à fluorescência, será que a gente pode ter uma maior discriminação dessas lesões em estágios iniciais, fornecendo uma ferramenta adicional para o clínico na avaliação dessas lesões no próprio paciente? Então, o diagnóstico óptico, o objetivo aqui é complementar o exame clínico do profissional da odontologia. E se a gente fala em diagnóstico óptico, na verdade, eu vou estar querendo observar alguma das interações da luz com o tecido biológico. São vários esses tipos de interação. Então, na verdade, nesse meu desenho esquemático, o que a gente tem aqui? A gente está jogando luz nesse tecido biológico, eu vou estar excitando biomoléculas presentes nesse tecido biológico, e aqui é um desenho esquemático do tecido epitelial, onde se dá o início, né, dos carcinomas de boca. Fazendo a excitação desse tecido biológico, a gente vai estar induzindo um tipo de interação que é chamado de fluorescência. E essa fluorescência aqui, caso seja observada e analisada, ela contém informações tanto da constituição desse tecido epitelial, como também da sua estruturação. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é que a fluorescência emitida pela mucosa bucal normal, ela é de um determinado tipo, e a fluorescência emitida já por um carcinoma vai ser diferenciado. Então, essa técnica ela tem um grande potencial de realmente nos fornecer essa informação bioquímica do tecido biológico e aí poder ser utilizada na clínica. Então, aqui a gente tem uma pequena animação simulando a aplicação dessas técnicas, né, para a observação da fluorescência na mucosa bucal. Então, novamente, a gente vai estar olhando a fluorescência desses tecidos biológicos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma paciente no consultório odontológico, essa paciente, ela apresenta uma lesão esbranquiçada, uma leucoplasia na borda lateral de língua. Então, todo o exame clínico convencional é realizado, a anamnese, a observação sob iluminação branca dessa lesão, e aí a gente vai procurando mais detalhamento dessa lesão, fazer a visualização pela fluorescência. Então, aqui é um tipo de sistema que a gente chama de sistema de imagem de fluorescência por campo amplo. Esse sistema utiliza uma luz na região do violeta e um pouco do ultravioleta. E quando a gente observa por trás do visor, já com o sistema de filtros, a gente observa aqui a fluorescência do tecido biológico. O tecido biológico emite uma fluorescência na cor verde,
tá? E se eu olhasse histologicamente o que teria acontecido nesse tecido, seria mais ou menos o que a gente apresenta nesse esquema. Então, a iluminação violeta desse sistema de imagem por fluorescência, eu estaria excitando as moléculas desse tecido biológico e a principal fluorescência, no caso, é dessa cor verde. Se eu for comparar um outro tecido nesse mesmo paciente, a gente observa que tem uma fluorescência aqui diferenciada nessa região. Ela está mais intensa, tá? Isso é observado em regiões do tecido que eu tenho uma camada de queratinização mais extensa. Então, que é uma molécula que também emite bastante fluorescência nessa região verde. Então, a gente estaria visualizando principalmente essa região aqui. Se observar nessa mesma lesão, eu tenho um outro padrão de fluorescência que parece que está menos intenso, tá? Essa região aqui, ela emite uma menor intensidade de fluorescência. E isso realmente já vem sido relatado em literatura por diversos estudos, que acontece nos carcinomas, a gente tem tanto modificação da emissão de fluoróforos dos tecidos epiteliais, como também a gente tem uma depressão da fluorescência que anteriormente vinha do colágeno pelo próprio desenvolvimento do carcinoma indo para estruturas mais profundas da mucosa bucal, no caso o estroma. A grande vantagem das técnicas óticas no auxílio do diagnóstico é que é um tipo de procedimento não invasivo e que você já vai ter uma avaliação em tempo real, ou seja, você vai poder observar no seu próprio paciente uma avaliação in situ dessas alterações teciduais. Então, se torna uma ferramenta bastante interessante para aumentar o poder de discriminação dos tecidos neoplásicos versus o tecido normal na clínica odontológica. Se você tiver interesse em buscar maiores informações ou quiser entrar em contato conosco, esse é o site do nosso centro de pesquisa e lá nesse site você vai poder encontrar maiores informações com relação aos pesquisadores e também outras técnicas óticas que a gente trabalha tanto para o diagnóstico como para também o tratamento de diversas patologias. Muito obrigada pela sua atenção e aqui está o meu e-mail também para quem quiser entrar em contato.